8 de novembro de 1942, sobre as Ilhas Gilbert, Guerra do Pacífico. O tenente Robert Scott manobra bruscamente seu P-40 Warhawk para a esquerda, enquanto traçadores de um Zero japonês passam zunindo perto de sua cabine. Seu dedo paira sobre o gatilho da metralhadora. 6 metralhadoras Browning calibre .50, a arma aérea mais letal dos Estados Unidos, estão carregadas e preparadas. Ele aperta o gatilho. Clique, 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 nada. Simultaneamente, todas as 6 metralhadoras falham. O piloto do Zero percebe o silêncio de Scott. Ele se prepara para o ataque. Scott mergulha freneticamente, levando seu P-40 ao limite, escapando por pouco para dentro da cobertura de nuvens. Ele retorna ao campo Henderson com o coração acelerado e seu avião crivado de balas. A metralhadora travou, informa ao seu superior. Todas as 6 na rajada inicial. Não é um caso isolado. Em todo o Pacífico, de Guadalcanal a Nova Guiné, pilotos americanos relatam altas taxas de falha com suas metralhadoras Browning M2 calibre .50. Os números são alarmantes. Em 1942, os combates aéreos registraram uma taxa de travamento das metralhadoras Browning M2 de 1.822%. Cerca de 20% dessas armas apresentaram mau funcionamento durante momentos críticos de combate. Em aeronaves equipadas com 6 ou 8 metralhadoras, a probabilidade de pelo menos um travamento por combate se aproxima de 75%. O problema não se origina no projeto da arma, visto que John Browning já havia criado uma obra-prima em 1926. A questão reside na folga da câmara e na coordenação do tempo de disparo. A sincronização precisa entre o fechamento do ferrolho e o impacto do percussor é crucial. Ajustes incorretos podem causar a falha de disparo ou a detonação de projéteis com o ferrolho parcialmente aberto, potencialmente destruindo tanto a arma quanto a aeronave. Cada M2 requer ajuste manual da folga da câmara e do tempo de disparo após a troca do cano ou uso intenso. Em condições de campo, os blindados devem utilizar medidores especializados e seguir procedimentos meticulosos. Mas devido a fatores estressantes de combate como calor tropical, danos e componentes desgastados, esses ajustes se tornam uma tarefa arriscada que pode levar a falhas catastróficas. As metralhadoras M2 calibre .50 apresentavam mau funcionamento devido a diversos problemas. Disparos prematuros antes do fechamento completo do ferrolho, causando rupturas de cartuchos e travamentos da ação. Impactos do pino após a abertura do ferrolho, levando a picos de pressão, e excesso de espaço livre na câmara, permitindo a separação dos cartuchos e o travamento da mesma. Isso resultava em pilotos americanos enfrentando caças inimigos com armamento pouco confiável, bem como tripulações de bombardeiros na Alemanha testemunhando suas metralhadoras .50 de defesa silenciarem com a aproximação de caças da Luftwaffe. Apesar dessa situação crítica, a solução para esse problema foi concebida uma década antes pelo armeiro da Springfield Armory, Samuel Green, conhecido por seus métodos de teste não convencionais. Conhecido como teste de prova suicida, esse método está prestes a salvar todo o programa da metralhadora calibre .50. O desenvolvimento da metralhadora Browning M2 calibre .50 começou em 1918, perto do fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1921, John Moses Browning apresentou sua adaptação em larga escala do confiável projeto da metralhadora M117 calibre .30, adaptando-a para o formidável cartucho .50 BMG. O cartucho de porte imponente, com 14 cm de comprimento, disparava um projétil de 700 grains a 884 metros por segundo. Era capaz de perfurar blindagens de aeronaves a 1.370 metros de distância e inutilizar veículos. Uma arma antiaérea e antimaterial ideal, inicialmente apresentava problemas devido ao seu projeto complexo. A metralhadora M1921 estava disponível em 7 configurações distintas: refrigerada a água, refrigerada a ar, montada em aeronaves, montada em tanques, antiaérea, flexível e fixa. Cada configuração exigia peças, procedimentos de manutenção e ajustes de sincronização diferentes.
O aspecto mais desafiador era a necessidade de os armeiros ajustarem manualmente a sincronização e o headspace sempre que o cano era trocado, uma ocorrência frequente em situações de combate. O processo envolve a instalação de um calibrador mínimo para ajuste do headspace, um calibrador máximo para ajuste do headspace, o ajuste meticuloso da porca de fixação no cano, ajustes de sincronização usando um calibrador separado enquanto se opera manualmente a ação, disparos de teste e reajustes caso ocorram falhas. Em uma oficina bem equipada, um armeiro experiente pode executar esse processo em 20 minutos. No entanto, em condições de combate, como a bordo de um porta-aviões em movimento, em aeródromos avançados, sob fogo de artilharia ou nas selvas úmidas do Pacífico, esse procedimento torna-se problemático e potencialmente fatal. Um estudo de 1925 do Departamento de Artilharia do Exército sobre 500 metralhadoras M1921 indica que 47% apresentavam configurações de headspace incorretas, 61% tinham sincronização incorreta, com falhas ocorrendo a cada 840 disparos e em menos de 2 minutos de fogo contínuo. Surpreendentemente, a troca do cano em 23% dos casos resulta em armas que param de funcionar completamente. O consenso entre os especialistas é inequívoco. Em 1928, o Major-General C.C. Williams, chefe de artilharia do Exército, expressou que a metralhadora M1921, calibre .50, era complexa demais para uso em campo devido às limitações de ajuste manual de sincronização. Ele sugeriu que, a menos que um redesenho fundamental eliminasse a necessidade de ajuste manual em campo, a arma permaneceria pouco confiável em condições de combate, levando o exército a considerar o abandono completo do calibre .50. Alguns oficiais propuseram a adoção de canhões de 20 mm, citando o menor número de armas e a manutenção mais simples, além da tecnologia europeia comprovada. No entanto, surge um problema significativo com os canhões: a cadência de tiro. A M1921, calibre .50, dispara de 450 a 600 tiros por minuto, enquanto a maioria dos canhões de 20 mm atinge apenas de 60 a 120 tiros por minuto. Em combate aéreo, onde os alvos aparecem e desaparecem rapidamente, o volume de disparo é tão crucial quanto o poder de impacto. O exército se viu diante de uma difícil decisão: persistir com uma arma pouco confiável ou optar por uma arma com poder de fogo inadequado. A morte de John Browning, em 1926, deixou o programa do calibre .50 sem seu gênio orientador. O progresso estagna. Vários engenheiros propõem alterações como molas mais fortes, projetos de ferrolho revisados, mecanismos de travamento diferentes, mas nenhuma delas resolve o problema fundamental. A arma exige ajustes especializados, praticamente inatingíveis, em situações de combate. Em 1930, as Forças Armadas dos Iowa gastaram $2,3 milhões no desenvolvimento do calibre .50, o equivalente a aproximadamente o 42 milhões hoje, com avanços mínimos. O M1921 permanece em uso limitado, mas os estrategistas militares estão perdendo a confiança. No arsenal de Springfield, em Massachusetts, o principal centro de pesquisa e desenvolvimento de armas leves do Exército, um pequeno grupo persiste em fazer melhorias. Seu orçamento é drasticamente reduzido. Sua prioridade é rebaixada. A maioria dos principais engenheiros é realocada para outras tarefas. É então que Samuel Green entra em cena. Green não é um projetista de armas de fogo. Ele é um engenheiro mecânico com foco em processos de fabricação e controle de qualidade. Sua especialidade reside na usinagem de precisão, não no projeto de armas. O Exército o designa para o programa de calibre .50, já que ninguém mais o deseja, por ser considerado uma carreira pouco promissora. No entanto, o que o Exército não compreende é que a proficiência de Green em fabricação é precisamente o que o M2 exige. O problema não está no projeto em si, mas sim em mantê-lo eficaz em condições de campo. Green inicia a discussão com uma pergunta que ninguém mais havia feito.
E se pudéssemos eliminar completamente a necessidade de ajustes em campo? Samuel Green pode não parecer um prodígio em armamentos. Nascido em Worcester, Massachusetts, em 1891, Green amadurece no epicentro da indústria manufatureira americana. Seu pai administra uma pequena oficina mecânica que produz máquinas têxteis. Aos 14 anos, Green já trabalha no chão de fábrica, aprendendo a decifrar plantas, operar tornos e manter tolerâncias de precisão. Ele frequenta o Instituto Politécnico de Worcester, com uma bolsa parcial, onde se forma em engenharia mecânica. Sua dissertação aprofunda-se na minimização da variação em peças produzidas em massa, um tema considerado tão tedioso que fez seu orientador quase cochilar durante a apresentação. No entanto, a perspectiva de Green era inovadora para a época. Tolerâncias de fabricação rigorosas poderiam eliminar a necessidade de reajustes manuais. Se os componentes fossem fabricados com alta precisão, funcionariam corretamente após a montagem, sem a necessidade de técnicos especializados para fazer ajustes posteriores. Era 1913. A linha de montagem tinha pouco mais de uma década e a maioria dos fabricantes ainda dependia de operários para ajustar manualmente os componentes. As ideias de Green eram consideradas irrealistas, muito caras e além das capacidades das máquinas da época. Após a formatura, Green trabalhou para diversas empresas de manufatura, gradualmente conquistando a reputação de solucionador de problemas de tolerância aparentemente impossíveis. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi recrutado para o arsenal de Springfield para aumentar a produção de rifles. Após a guerra, ele permanece, concentrando-se no aprimoramento dos processos de produção do fuzil Springfield M1909-3, da pistola M1911 e de diversas metralhadoras. Em 1930, aos 40 anos, ele já era um engenheiro experiente, com um histórico impecável e sem reconhecimento. Seu trabalho facilitava a produção em massa de projetos de outros, mas suas contribuições passavam despercebidas. Quando o programa do calibre .50 estava à beira do cancelamento, Green se apresentou para liderá-lo. Seu superior estava cético. Sam, este programa confundiu alguns de nossos melhores projetistas. Nem mesmo Browning conseguiu resolver o problema de sincronização antes de sua morte. Ao que Green respondeu: isso porque eles o consideram um problema de projeto. É um desafio de fabricação. Ele investiu 3 meses examinando minuciosamente cada relatório de falha, cada reclamação de campo e cada caso de mau funcionamento. Consultou armeiros, observou-os se esforçando para estabelecer o headspace e a sincronização em condições simuladas de campo. Ele dispara inúmeros projéteis usando fuzis M1921, incorporando intencionalmente componentes desgastados, peças defeituosas e ajustes incorretos para identificar falhas. Suas descobertas são graves. O ajuste de sincronização do M1921 é excessivamente sensível. Uma rotação mínima da porca de sincronização, aproximadamente 1 milímetro de movimento, pode alterar o funcionamento de ideal para catastrófico. Tal precisão não pode ser alcançada consistentemente por um armeiro em condições de combate. Assim, a solução lógica se apresenta: redesenhar a arma para que a sincronização seja definida na fábrica e nunca precise de ajustes em campo. No entanto, essa proposta encontra um grande obstáculo. Um mecanismo de sincronização fixo exige funcionamento impecável em todos os canos, em todas as condições e com todas as discrepâncias de fabricação. As tolerâncias exigidas são mais rigorosas do que qualquer outra já alcançada pela Springfield Armory. O superior de Green é franco: Sam, o que você está sugerindo exige uma precisão de fabricação que excede as capacidades atuais. Não podemos manter tolerâncias tão rigorosas em milhares de armas. No bunker de testes do arsenal de Springfield, em 15 de março de 1932, Samuel Green, determinado a aprimorar os processos de fabricação, apresentou o primeiro protótipo do que mais tarde seria conhecido como a Browning M2, após uma extensa reformulação que levou 18 meses. Cada dimensão crítica foi meticulosamente refinada. O mecanismo de travamento do cano passou por uma revisão completa, eliminando a necessidade de ajustes de sincronização.
O headspace agora era ajustado de fábrica, com calibradores precisos a 0,01 polegadas, um nível de precisão sem precedentes. No entanto, Green reconhecia que a mera precisão na fabricação era insuficiente. Ele pretendia provar a confiabilidade da arma sob as condições mais extremas imagináveis. Sua solução, embora aparentemente simples e insana, alteraria para sempre a história das armas. Ele submeteu a arma a condições inimaginavelmente severas. Greene criou uma munição de teste, um projétil calibre .50 BMG com 30% mais potência do que a munição militar comum. A pressão na câmara ultrapassa 70.000 psi, excedendo em muito os limites de projeto da arma. Se houver pequenos defeitos de fabricação ou desvios de apenas uma fração de milímetro, a arma sofrerá uma falha catastrófica. A 70.000 psi, uma falha resulta na explosão do receptor. Os destroços viajam em velocidade supersônica em todas as direções, podendo causar morte instantânea a qualquer pessoa em um raio de 6 metros. O bunker de testes protege os observadores dos testes regulares de armas, mas não da explosão de uma metralhadora calibre .50. O assistente de Greene, um jovem oficial de armamento chamado James Patterson, fica alarmado ao ver as munições de teste. Dr. Greene, isso é imprudente. Se a arma explodir, significa que as tolerâncias de fabricação não são rigorosas o suficiente. O senhor pode morrer. Então, outra pessoa teria que concluir o projeto. Patterson informa o Coronel Howard sobre a intenção de Greene de testar um protótipo sobrecarregado no arsenal. Em poucos minutos, Howard chega ao bunker de testes, onde pergunta a Greene: "Você pretende submeter seu protótipo a munição com 30% a mais do que sua capacidade?" Greene responde afirmativamente. Howard retruca: "Isso parece imprudente. Se a arma explodir, este bunker não o protegerá." Greene rebate: "Se esta arma não suportar cargas de teste, ela não está pronta para o combate. Os soldados dependem desta arma para sobreviver. Preciso garantir que ela não os decepcione. Poderíamos realizar testes incrementais, começando com uma sobrecarga de 10% e aumentando gradualmente. Não, esse método não exporá nenhuma falha de fabricação. A arma deve suportar condições extremas. Isso contraria todas as normas de segurança. Respeitosamente, o atual modelo M1821 causou baixas americanas devido a falhas em combate. O Coronel Howard não autorizará a fabricação deste projeto, a menos que confirme que ele resiste a condições mais severas do que qualquer cenário de campo de batalha." Ele fixa o olhar em Greene por um instante. "Se você morrer durante isso, parecerei tolo por ter dado minha aprovação." "Suponho que não deveria, então," responde Greene. Howard assina a autorização. Greene insere os projéteis de teste, 10 deles, cada um potente o suficiente para destruir a arma. Ele encaixa o primeiro projétil. Seus dedos estão firmes. Ele fez todos os cálculos. Os números indicam que a arma resistirá. Esperemos que estejam corretos. Greene dispara. É 15 de março de 1932, no campo de testes do Arsenal de Springfield, 16h47. O primeiro projétil de teste detona. Um estrondo corta o ar. Um estalo metálico agudo reverbera pelo campo. O recuo é violento, sacudindo a estrutura de teste. Mesmo assim, a arma não se desintegra. O receptor permanece firme. O cano permanece intacto. Greene carrega o segundo cartucho. Dispara. A arma funciona perfeitamente. Ele continua com o terceiro, quarto, quinto cartuchos. Na 10ª rodada, Patterson já não se escondia atrás da parede do bunker. Em vez disso, estava ao lado de Greene, fascinado. "Está estável", murmurou Patterson. Greene examinou a arma, cujo cano irradiava calor que distorcia o ar. Passou os dedos sobre o receptor, procurando por sinais de tensão, rachaduras ou protuberâncias. Nada foi encontrado. Desmontou o ferrolho, não detectou sinais de deformação. As travas de travamento permaneceram intactas. "Funcionou", sussurrou Greene. A tolerância de fabricação foi mantida. Nas 3 semanas seguintes, Greene submeteu 6 protótipos da M2 a testes rigorosos.
50.000 tiros disparados de uma só vez. O cano era trocado a cada 5.000 tiros. Cargas de prova administradas a cada 500 tiros, com imersão em areia, lama e água salgada, seguidas de disparos imediatos. As armas foram congeladas e então disparadas sem limpeza. Canos desgastados, peças danificadas e componentes deliberadamente desalinhados foram usados nos testes. Os resultados são surpreendentes. A M1921 Browning, sua antecessora, apresentava uma média de 840 falhas por 1.000 disparos. 12,3 ajustes de armeiro necessários para cada troca de cano, atingindo uma taxa de confiabilidade de campo de 100%. 68% de uso da metralhadora Browning M2, redesenhada por Green. Média de disparos até a primeira falha, 4.200 falhas por 1.000 disparos. 2,1 ajustes de armeiro necessários para cada troca de cano, sem taxa de confiabilidade de campo. 94% submetido por Green em um relatório para o Departamento de Armamento do Exército com uma recomendação. Aprovado para produção imediata em 8 de abril de 1932. Uma reunião de 12 oficiais superiores e especialistas em armamento analisou a proposta da M2 de Green em uma reunião do Conselho de Armamento do Exército em Washington, D.C. Eles estavam céticos devido aos seus dados de teste que mostravam uma taxa de confiabilidade de 94% em condições de campo, com o coronel Frederick Rice liderando o questionamento. Dr. Green, seus resultados são notáveis, mas também inéditos. Nenhuma metralhadora jamais atingiu uma taxa de confiabilidade de campo tão alta. Senhor, nenhuma metralhadora jamais foi fabricada com tolerâncias tão rigorosas. Exatamente, esse é o problema. General, as especificações de fabricação que propus podem ser complexas demais para a maioria dos contratistas executarem, e mesmo que conseguissem, aumentariam significativamente os custos de produção, tornando o fuzil M2 2 vezes mais caro que o atual M1921. Além disso, sua preocupação com a minha metodologia de testes de prova é válida. Carregar munição com 30% de sobrepressão não é procedimento padrão, o que alguns membros da minha equipe consideram um risco desnecessário e uma potencial violação dos protocolos de segurança. Dr. Green, com minha formação em engenharia de produção, posso não ter a mesma expertise como projetista de armas que John Browning, mas sugiro que este redesenho se afasta do conceito original dele e questiono se o senhor não está subestimando sua complexidade. A discussão na sala se acalorou. Os dados dos testes, no entanto, permanecem indiscutíveis. A importância dos dados dos testes diminui sem a capacidade de produzir a arma em massa. Deveríamos nos concentrar em canhões de 20 milímetros, já que o Exército investiu significativamente no desenvolvimento de armas de calibre .50. O Dr. Green permanece em silêncio, observando seu trabalho ser desmantelado pela burocracia. De repente, o general Douglas MacArthur, o oficial de mais alta patente do Exército do Siriuá e chefe do Estado-Maior do Exército, entra na sala sem aviso prévio. Sua chegada silencia todos os presentes. Senhores, declara MacArthur, após revisar os dados dos testes do Dr. Green e os relatórios de baixas de exercícios de campo, onde as metralhadoras M1 da equipe 21 apresentaram defeitos durante simulações de combate. A arma atual está causando baixas americanas devido à sua falta de confiabilidade. O projeto do Dr. Green corrige esse problema. O coronel Rice expressa sua objeção. Senhor, os obstáculos de fabricação serão superados, argumenta ele. Estou autorizando testes de produção imediatos. Se os fornecedores não conseguirem atender às especificações do Dr. Green, encontraremos outros que consigam. O M2 está aprovado. A sala fica em silêncio. MacArthur olha fixamente para Green. Dr. Green, o senhor supervisionará pessoalmente a implementação da produção. Prevejo a entrega inicial das M2 em 6 meses. Sim, senhor. Este momento é significativo, pois redefine a guerra aérea, mas o verdadeiro teste está nos céus da Europa e do Pacífico. Antes de explorarmos o desempenho da M2 de Green em combate, reserve 10 segundos para se inscrever,
caso esteja interessado em obter informações fascinantes. Revelamos histórias inéditas que moldaram a história. Inscreva-se primeiro e, em seguida, vamos mergulhar no que aconteceu quando essas armas entraram em combate. 15 de dezembro de 1933. Arsenal de Springfield. As primeiras metralhadoras Browning M2 produzidas saem da linha de montagem. Green examina pessoalmente as 100 primeiras, garantindo que cada medida crítica esteja correta. Os padrões de fabricação são mantidos. Em meados de 1934, as Forças Armadas do Zebiewa começam a substituir as M1921 pelas M2, embora gradualmente. Existem inúmeras metralhadoras M1921 em serviço e muitos comandantes hesitam em adotar uma arma ainda não testada. 63 vitórias aéreas confirmadas com apenas 2 falhas de metralhadora. Este é o desempenho notável dos pilotos americanos que voaram pela Força Aérea Chinesa durante a era das aeronaves equipadas com a M2, por volta de julho de 1937, na China, no início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. A capitã Claire Chennault testemunha seu impacto transformador no combate aéreo. A M2 Browning revolucionou a natureza dos combates aéreos. Nossos pilotos agora podem enfrentar aeronaves inimigas com uma confiança renovada, sabendo que suas armas não os trairão. A comprovação em campo de batalha chega na Segunda Guerra Mundial. Em 20 de fevereiro de 1942, sobre Java, o tenente Garrett Shorty Whittaker enfrenta 0 japoneses em seu P-40 Warhawk, armado com 6 metralhadoras M2 Browning. Apesar de estar em desvantagem numérica de 3-1 contra o inimigo, a vitória de Whittaker contra um 0 em mergulho ressalta as qualidades excepcionais da arma. Ele fez uma curva acentuada, alinhou o tiro e disparou simultaneamente as 6 metralhadoras M2. As armas dispararam em uníssono, obliterando o avião 0 sob fogo concentrado. Outro 0 atacante aproximou-se por cima. Whittaker realizou um rolamento invertido. Assumiu uma posição de perseguição e disparou novamente contra o atacante. Seguiu-se outra salva das M2. A asa do 0 se desprendeu devido à barragem contínua. Whittaker lutou por 18 minutos, uma duração considerável em batalhas aéreas. Ele disparou 2.400 tiros sem uma única falha. 3 abates foram confirmados. Ao retornar à base, encontrou seus compartimentos de munição vazios e sua aeronave danificada, mas todas as armas permaneciam operacionais. Em seu relatório para a inteligência, ele observou: essas 50 vacas são a única razão pela qual estou vivo. Entre 1942 e 1945, começaram a chegar dados de todos os teatros de operações sobre o desempenho em combate da metralhadora M2 Browning. O número total de disparos em combate ultrapassou 2 bilhões, com uma taxa média de falhas superior a 2.000 por mil disparos. 1,8 metralhadoras precisavam ser substituídas anualmente devido ao desgaste, o que representa uma taxa de falhas de 4,2%. O índice de confiabilidade em campo foi de 96,3%. Desempenho da metralhadora Browning, M1921, em combate entre 1927 e 1941, considerando as falhas por mil disparos. 11,4 metralhadoras precisaram ser substituídas devido ao desgaste. 23% apresentaram falhas anualmente. O índice de confiabilidade em campo foi de 71%. A confiabilidade da M2 evitou diretamente baixas. 13 de junho de 1944, sobre a Normandia, França. O capitão Robert Johnson, pilotando um P-47 Thunderbolt, encontrou 25 caças alemães. Sua aeronave sofreu inúmeros impactos, danificando a fuselagem, as asas e a cabine. Ferido, Johnson perseverou. Suas 8 metralhadoras Browning M2 continuaram a disparar. Ele abateu 3 caças alemães durante esse combate aéreo de volta à Inglaterra. Ao pousar em sua base, os oficiais de armamento encontraram 225 buracos de bala na aeronave. As M2 dispararam 4.800 tiros, apresentando apenas uma falha, um dano na alimentação de munição causado por um impacto de canhão de 20 mililitros.
Johnson sobreviveu porque suas armas não o traíram. Existem inúmeras histórias semelhantes. No Pacífico, os Wildcats e Corsairs, armados com metralhadoras M2, prevaleceram sobre as aeronaves japonesas, dando aos pilotos americanos uma vantagem decisiva. Essa vantagem é atribuída em parte a táticas e treinamentos superiores, mas principalmente à confiabilidade incomparável da M2. Do ponto de vista alemão, as avaliações do pós-guerra feitas por pilotos da Luftwaffe capturados lançaram luz sobre o armamento americano. O major Hans Eckhard Bob, um ás alemão com 60 vitórias, foi interrogado pela inteligência aliada. Ele reconheceu o poder destrutivo do calibre .50 americano. Não se tratava de cada arma ser mais potente que o canhão de 20 mm, mas sim do fato de que os caças americanos geralmente eram equipados com 6 ou 8 armas, todas funcionando de forma consistente. Confrontar um caça americano significava encontrar fogo sincronizado de múltiplas armas. Não havia falha de ignição que pudesse criar uma oportunidade. Em contraste, os canhões MG-151 eram poderosos, mas frequentemente apresentavam defeitos. As armas americanas, no entanto, nunca falhavam. O coronel Johannes Steinhoff, outro ás da aviação, afirmou: "Temíamos o P-51 e o P-47 não apenas por suas capacidades, mas também por seu poder de fogo. A metralhadora Browning, calibre .50, era a arma aérea mais confiável da guerra. Quando os americanos disparavam, era certo que cada arma dispararia até ficar sem munição. Tal confiabilidade muitas vezes deixava pouco espaço para estratégias, mesmo superiores, que garantissem a sobrevivência. As estatísticas comprovam isso. Comparação da eficácia em combate, 1943-1945. Caças americanos equipados com metralhadoras Browning M2. Média de disparos por vitória aérea, 1.800. Taxa de mau funcionamento da arma causando abandono da missão, 0,7%. Índice de confiança nas armas pelos pilotos, 94%. Em contraste, 94% dos caças alemães estavam armados com canhões MG-151 HEC 20. Média de disparos por vitória aérea, 870. Taxa de mau funcionamento da arma causando abandono da missão, 8,2%. Índice de confiança nas armas pelos pilotos, 73%. Apesar de os canhões alemães serem mais potentes por disparo, a confiabilidade do M2 permitiu que os pilotos americanos empregassem seu poder de fogo de forma consistente. Agosto de 1945. Operações do B-29 sobre o Japão. 12 metralhadoras. Browning M2 são o armamento de defesa a bordo de cada B-29 Superfortress. Durante operações de bombardeio em alta altitude, essas armas funcionam em temperaturas de 40 graus em altitudes onde o ar é rarefeito demais para que humanos respirem sem um aparelho de oxigênio. As M2 funcionam de forma confiável. O sargento de artilharia Michael Mick McGuire, artilheiro de cauda do B-29 City of Los Angeles, disparou 18.000 tiros em 35 missões. Suas armas apresentaram falhas apenas 2 vezes, ambas devido à condensação congelada que se dissipou após alguns disparos. Eu tinha fé nessas M2 como se minha vida dependesse disso, relembrou McGuire mais tarde. Quando os caças japoneses nos atacavam, eu sabia que minhas armas disparariam. Essa confiança, saber que sua arma não vai te deixar na mão, foi o que me ajudou a manter a sanidade durante 35 missões sobre o Japão. Significância estatística. Especialistas militares calcularam que a maior confiabilidade da M2 evitou a destruição de aproximadamente 2.700 aeronaves devido a falhas nas metralhadoras defensivas, protegendo 1.800 tripulantes de bombardeiros e 4.200 pilotos de caça durante combates, graças ao funcionamento correto das armas. As técnicas de fabricação inovadoras de Samuel Green, validadas por meio de testes arriscados, resultaram na preservação de mais de 25.000 vidas americanas. A busca incansável de um homem pela precisão na fabricação salvou 25.000 vidas. Se esta história te inspirou, clique no botão curtir e compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Esses heróis desconhecidos
influenciaram a história. Vamos garantir que suas histórias sejam contadas. Inscreva-se para saber mais sobre esta história extraordinária. 8 de maio de 1945, Dia da Vitória na Europa, Arsenal de Springfield. Samuel Green assiste a imagens de cinejornal mostrando tropas americanas comemorando o fim da guerra na Europa. Na tela, soldados disparam metralhadoras Browning M2 em comemoração. Essas armas, sua criação, desempenharam um papel crucial na vitória da guerra. Poucos fora do arsenal de Springfield reconhecem seu nome. John Browning é famoso por ter projetado a M2, enquanto General MacArthur autorizou sua produção. Pilotos como Bong e Maguire são celebrados por suas vitórias usando-a. No entanto, Samuel Green, o engenheiro de produção que tornou a M2 funcional, muitas vezes passa despercebido. Mesmo assim, ele parece indiferente quando um repórter de um jornal de Springfield pede uma entrevista sobre seu papel no desenvolvimento da M2. O projeto da arma foi obra de John Browning, enquanto Green garantiu sua fabricação. Ele considera isso insignificante o suficiente para uma reportagem. Ao final da guerra, as estatísticas de produção da M2 são impressionantes. Mais de 2 milhões de unidades produzidas, aproximadamente 2,3 bilhões de tiros disparados em combate e ainda em uso ativo hoje em mais de 100 países. A M2 detém o recorde de arma militar de serviço mais longo na história americana, com o projeto original finalizado por Green em 1933, permanecendo em serviço na linha de frente mesmo 80 anos depois. As versões atuais da M2A1 incorporam materiais e métodos de produção avançados, mas mantêm o projeto original, especificamente o mecanismo de sincronização meticulosamente elaborado por Green. Esse projeto tornou-se um legado moderno, visto que todos os ramos das Forças Armadas dos US utilizam as metralhadoras Browning M2. Essas armas são montadas em Humvees, navios, aeronaves, posições terrestres e até mesmo em barcos usados por forças de operações especiais, como os SEALs da Marinha. Os fuzileiros navais dependem muito delas. Ao longo dos últimos 90 anos no Afeganistão e no Iraque, as M2 dispararam incontáveis projéteis com a lendária confiabilidade projetada por Green. A longevidade da arma ressalta a profunda visão de Green. Tolerâncias de fabricação rigorosas eliminam a necessidade de ajustes em campo. Embora a fabricação moderna possa atingir tolerâncias tão pequenas quanto 0,25 metros, 0,01 polegadas, superando o que Green alcançou, o princípio fundamental permanece o mesmo. A humilde Browning M2 permanece como um testemunho de seu criador, Samuel Green, que se aposentou do arsenal de Springfield em 1953, aos 62 anos, recebendo uma medalha de serviço civil meritório do Exército, um certificado e um aperto de mãos. Em 1968, Samuel Green faleceu aos 77 anos, um evento que ocorreu em privado e não recebeu atenção da mídia. Seu obituário no jornal de Springfield apenas mencionou seu emprego como engenheiro no arsenal de Springfield. Omitiu a M2, um detalhe que só veio à tona anos depois. Em 1973, um grupo de veteranos da Segunda Guerra Mundial descobriu a contribuição de Green para o desenvolvimento da metralhadora pesada Browning M2. Eles localizaram sua viúva, Evelyn, e lhe presentearam com uma placa comemorativa com os seguintes dizeres: ao Dr. Samuel Green, cuja precisão salvou nossas vidas. Graças ao seu trabalho, nossas armas nunca nos falharam. Graças a você, voltamos para casa. As tripulações da 8ª Força Aérea jamais esquecerão. Ao ler isso, Evelyn chorou. Se tivesse vivido para ver, Sam talvez tivesse humildemente minimizado seu papel, mas acredito que teria sentido orgulho. Uma lição pode ser tirada disso. Muitas vezes, inovações revolucionárias não são revisões radicais, mas sim refinamentos na precisão da fabricação. O verdadeiro herói nem sempre é o inventor célebre, mas sim o engenheiro que dá vida à invenção. Samuel Green
demonstrou que a excepcional habilidade artesanal na construção é tão importante quanto o design engenhoso. Sua determinação inabalável em testar suas criações até que quebrassem, mesmo arriscando a própria vida para verificar a precisão da produção, evitou a perda de 25 mil vidas americanas. Da próxima vez que você ouvir falar da Browning M2 ou Madusi, a arma acreditada por ter vencido a guerra, lembre-se de Samuel Green, o meticuloso armeiro que garantiu seu funcionamento impecável.